Fala, fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar sobre adoção de Web3 pelo mundo, com uma convidada super especial, mas antes de apresentar a convidada, vamos aqui dar as boas-vindas ao Luca Benedetti do meu lado esquerdo. E aí, Luca, tudo certo com você? Tudo tranquilo, tudo numa boa. O mercado só anda de lado, nada acontece, feijoada. Acho que inclusive a gente deveria usar esse termo aqui para toda a entrada, né? Faz muito tempo que a gente usa isso, mercado lateralizado, encaixotado, andando de lado, não tem muito mais sinônimo para isso, né? Caranguejando. Caranguejando, boa. Vou inclusive escrever sobre isso amanhã, mercado caranguejando. E você, Bernardo, direto do Rio de Janeiro aí, como é que tá aí o clima? Tão triste, né? A NFT tá morrendo, tudo meio cansado. Pô, não sei se tô muito alegre de viver, não, mano. Que isso, cara, já tendo essa mensagem aí de tão mau gosto aí pro nosso ouvinte, que alegria, pô, ele tá confiante, a gente é o ponto de confiança desse ouvinte. Não acha assim? Que alegria. Que alegria. Me apresenta como um mago, então, que no final eu vou soltar a magia. Beleza, próxima, no finalzinho eu vou te apresentar com o nosso mago aqui. Mas bem, pessoal, Tá bom. Vamos falar hoje sobre a adoção de Web3. A gente trouxe uma convidada aqui muito especial, a Cris Lopes, que é BizDev na Sônica. Seja muito bem-vinda aqui, Cris. Dê um alô para nossa audiência. Hein? Oi, gente, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Obrigadíssima pelo convite, estou super feliz. Cris, primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados aqui. Quem é você na fila do Pão Cripto e como você chegou nesse mercado? Nossa, na fila do Pão Cripto. É uma pergunta complexa, mas... Bom, eu tô, assim, especialmente feliz, na verdade, de estar aqui, porque o meu grande conversor ali, quem cantou o canto da sereia nos meus ouvidos, foi mercado Bitcoin. Então, eu entrei no mercado Bitcoin totalmente de paraquedas, tá? Eu não sabia nem o que era um Bitcoin, eu pesquisei antes da entrevista. E entrei como advogada, sou advogada de formação, trabalhei no jurídico por um tempo, e tive a oportunidade incrível de mudar de área e ir para a área de NFTs. Depois de um tempo, eu fui para um projeto de NFT, a Casa NFT, onde a gente precisava ali estruturar um modelo de negócio e criar uma coleção de NFT mesmo. Depois fui para o NFT Brasil, que é um evento que vai acontecer agora 2 e 4 de junho. Recomendo aos ouvintes, inclusive, estejam lá, o Mercado Bitcoin estará lá. E hoje estou aqui na Sônica, como BizDev. A Sônica, já explicando, não sei se já sabe, é uma plataforma no-code para a criação de projetos Web3, então cripto, NFTs ou tokens. E é isso, eu estou super feliz. Legal. Sobre, principalmente o papel da Sônica em si, nesse modelo aí de no-code, assim, a gente entende que existe, óbvio, muita evolução na user experience de todo o mercado cripto que precisa caminhar para que a gente tenha mais adoção de pessoas. Um outro papo que a gente ouve também é muito a questão da utilidade daquilo, que seria basicamente você não precisar explicar qual que é o benefício, o que é, o cara vai usar simplesmente porque entrega um ganho de eficiência para o negócio dele, um ganho de eficiência para a vida dele, que qualquer outro probleminha que tiver, ele vai aprender a lidar com aquilo para tentar resolver. E eu queria entender qual é a visão de vocês da Sônica quanto a isso, assim. A gente vai entregar uma plataforma no-code para que qualquer pessoa, qualquer negócio consiga gerar isso, e como que vocês veem isso evoluindo no futuro, assim? Acho que é exatamente isso, é exatamente o nosso objetivo, assim, é entregar uma plataforma no-code com uma linguagem muito simples para que seja absolutamente fácil fazer o seu projeto de NFT, né? Para que você não precise estudar o mundo e saber horrores, que tenha uma experiência do cliente simples. Então, é isso, assim, que converse muito com esse público que quer entrar na Web3, ainda não sabe muito bem como. Então, o objetivo é exatamente facilitar, assim. Legal. Só queria fazer uma pergunta, na verdade, o cliente ideal de vocês. Seria aquela empresa que talvez quer colocar um pezinho no Web3 e não sabe como, e tá ali doida para começar, mas não tem talvez o conhecimento técnico para estar fazendo isso? Acho que você descreveria esse como o cliente ideal da Sônica? Acho que a gente tem dois perfis de clientes ideais, assim. Um deles é o corporate, então é a grande empresa que quer entrar no mercado, não faz ideia de como. E aí, como a gente atende esse projeto? A gente traz parceiros, são catalysts, que a gente chama, que são parceiros da Sônica, que sabem usar a plataforma e que
também entendem do mercado, já estão inseridos no mercado e trabalham com pontos específicos que a Sônica não trabalha hoje em dia. Por exemplo, o desenvolvimento de um tokenomics, de um white paper. A gente pluga esses parceiros para atender o corporate. E o segundo perfil são os clientes de agência e labs e estúdios. Então, são formatadores de coleção de NFT que usam a Sônica como solução tecnológica para esse negócio. Então, para ele não precisar ter um desenvolvimento interno, um desenvolvedor internamente, para fazer toda a codificação daquele projeto, ele já usa a Sônica, que tem soluções fáceis, plug and play ali, para tirar o projeto do papel. Maravilha. O Web3, assim como metaverso, NFT, a gente viu esse batidão de palavras acontecendo muito nos anos anteriores, mas óbvio que a gente tem uma característica aqui de ganho de eficiência, acho que para o mundo como um todo, né? Se espera que esse negócio aconteça. Qual que é a visão de vocês como negócio de como que o Web3 vai impactar o mundo como um todo, né? Qual que é a percepção daquilo que vai mudar a maneira como as pessoas consomem, a maneira como as pessoas interagem com empresas, né? Qual que é a sua principal leitura sobre esses impactos da adoção da Web3, tanto aqui localmente, quanto globalmente, quanto de pessoa para pessoa e também de negócio? Legal. Acho que eu confesso que essa pergunta me fez lembrar, eu voltei alguns passos aqui. Eu fui voltei no white paper do Bitcoin, assim, mentalmente. Acho que porque essa semana foi Bitcoin Pizza Day, segunda-feira. E enfim, eu participei de um evento, a gente falou um pouquinho. Mas eu pensei um pouco em autonomia do usuário, assim, descentralização e... calma, vou voltar. Descentralização e transparência. Então, consequentemente, a gente vai ter uma maior autonomia do usuário, onde ele vai conseguir fazer ali transações peer-to-peer, enfim, e tirar o poder dos intermediários que antes estavam ali no meio do caminho. Então, acho que isso abre novas possibilidades de incentivo econômico. A gente vê uma possível economia de tokenização, por exemplo, e você consegue criar ali uma realidade, um novo modelo de negócio em volta dessa economia. Novos modelos de governança, quando a gente fala de descentralização. Então, como a gente vai descentralizar o poder e como a gente vai se organizar para realmente funcionar como uma organização descentralizada. Então, o que eu fico pensando são nessas possibilidades de como todos os formatos que descentralização e transparência tiverem injetados, mais blockchain, obviamente, daqui para frente, acho que são formas da gente expandir esse negócio, assim. E quais que vocês acham que são os principais desafios nesse ponto, assim, tipo, dessa adoção, assim? Vocês são uma espécie de intermediário para facilitar esse caminho, mas quais são os outros roadblocks aí que a gente precisa vencer para que tenha o Web3 ali minimamente onipresente, como é o Web2 ou como é a internet no dia de hoje? Acho que a gente tem vários desafios, 1 milhão deles, mas eu destacaria alguns, assim. Acho que a falta de regulação é um desafio, pensando em adoção em massa, porque eu acho que as pessoas que trabalham hoje em dia em um mercado comum, tradicional, 100% Web2, quando elas olham para o mundo cripto e veem que ele não é regulado, isso assusta muito. Então, eu acho que esse é um desafio. Mas eu destacaria que o maior de todos é a usabilidade. Não é intuitivo, acho que as plataformas que a gente usa, o formato que a gente ainda transaciona em Web3 com blockchain ainda é muito arcaico e rudimentar, assim, sei lá se é possível dizer dessa maneira. E eu acho que isso dificulta muito, né? Enfim, usar o Discord, por exemplo, o Discord não é uma ferramenta intuitiva. Comprar cripto em uma exchange não é intuitivo. Transferir para MetaMask, nada disso é intuitivo, né? Então, eu acho que a dificuldade de usabilidade é um fator que a gente presta atenção, assim. Mas eu acho que comunicação também é um ponto que me chama atenção em dificuldade, sabe?
Enfim, eu venho do mundo jurídico, que é um mundo que se restringe numa comunicação, acho, né? Que usa o linguajar. Então, enfim, é uma coisa que eu me questiono muito com relação a cripto e Web3, assim. Eu também acho que em várias situações a gente usa um linguajar meio exclusivo e excludente, sabe? Com quem tá fora do mercado. Então, acho que eu destacaria esses desafios, assim. Isso é só uma pergunta aí pra saber, né? Essa comunicação que você falou é bem tocante mesmo, porque várias vezes eu pego falando entre a gente, né, alguma coisa específica em que a gente tenta traduzir, e aí beleza, a gente até consegue traduzir alguma coisa que faça sentido na vida tradicional, mas a gente se sente não cobrindo com aquela palavra específica que a gente escolheu aquilo exatamente que a gente queria mencionar. Eu acho que é exatamente o que acontece com todo mundo, né? O cara do direito, acho que ele tá usando aquela palavra porque ela tá cobrindo exatamente o que ele quer fazer, mas se você aquele trade-off, né? Quer ser entendido ou quer ser preciso naquela ideia de fato, né? Exato. Mas fala aí, Bernal, o que você perguntar. Cara, só complementando mais ainda isso aí. Essa questão da linguagem é meio excludente mesmo, assim, é alguma coisa meio difícil de controlar. É muito que aquele pessoal falava, o pessoal do marketing, tipo, fala tudo em inglês, porque a pessoa só fala tudo em inglês. Cara, é porque você pensa a ideia concreta da coisa. E a gente, quando tá em NFT, assim, tipo, o Web3 como um todo, a gente começa a ver isso, assim, porque não é proposital, gente, desculpa, acaba acontecendo, é o nosso dia a dia. Acabei passando por isso, mas é aquilo, a gente tá sempre aberto a parar e explicar. Eu acho isso muito bacana no Web3, que a galera, a comunidade como um todo, o Web3, assim, quem tá dentro é muito acessível de parar e te ensinar. Mas voltando um pouco ali para os desafios que você comentou, falando um pouco até mais dos desafios regulatórios, queria saber, assim, a Sônica já passou por algum desses desafios aí? Ainda mais falando com uma empresa que chegou na Sônica, quero lançar um NFT, mas, cara, me explica aí como isso funciona, assim. Tipo, algum problema de licenciamento de propriedade intelectual, ou talvez até mesmo de plágio. A Sônica já passou por algum problema, algum desafio desse, assim, tipo, regulatório, por assim dizer? Eu acho que com relação aos projetos, aos clientes, eu diria que não, assim, a gente dá um passo para trás sempre, então quando a gente pega algum projeto muito complexo do ponto de vista jurídico, obviamente o pressuposto é ter um aval jurídico aqui para a gente seguir, então um projeto de tokenização, por exemplo, que normalmente precisa de uma análise ali mais específica para você saber qual ativo você está tokenizando e etc. A gente sempre recomenda um olhar jurídico prévio, assim. E com relação a NFTs e propriedade intelectual também, a gente já teve um caso que a gente pediu um amém ali de um jurídico antes do cliente seguir. Mas eu acho que pensando em desafios regulatórios que você trouxe, hoje em dia, o que a gente mais quebra a cabeça dentro da Sônica, acho que é com relação ao regulatório de compliance mesmo, sabe? Acho que tem dois exemplos, assim, que me vieram na cabeça, que acho que é bem inerente de Web3, assim. Então, a gente prestar um serviço lá fora, por exemplo, e receber esse dinheiro em cripto, como trazer ele por dentro da sociedade, que converte em real e traz por dentro da sociedade, assim, de uma forma bem bonitinha, né, alinhado com o regulador brasileiro. Acho que isso é uma pergunta gigante, assim, que a gente se faz de como funciona ainda, sabe? Obviamente, a gente pegou um parecer de um advogado, a gente está seguindo as instruções dele, mas assim, é isso que você falou, não tem a resposta certa, né? Não é exatamente aquilo. As contratações anônimas, né? Então, exato, a gente tem pessoas que são 100% anônimas na Web3, elas não se identificam de maneira nenhuma, então, como eu contrato esse cara, né? Não existe um contrato, porque eu não sei nem o nome, não tem nem CPF esse ser humano, sabe? Muitas vezes ele é de fora. Então, e como você transforma aquela comunicação de Discord em um acordo, em um contrato que seja execuível juridicamente, sei lá, com muitas... Estou colocando infinitas aspas aqui, gente, porque, né, nem sei como faria isso.
Mas não só isso, assim, né? Ele quer receber o pagamento dele em cripto. Então, obviamente, eu vou ter que, de alguma forma, mostrar esse lastro ali para minha contabilidade e para o meu jurídico de que aquilo ali é, sim, uma contratação e que não tem uma emissão de nota fiscal, mas que esse daqui é o pagamento. Então, acho que esses emaranhados, assim, que a gente vai entrando e que vão deixando a coisa complicada, mas que acho que faz parte do desafio, né, de estar nesse mercado, então. Cara, você que você tem algum contato com questão de tecnologia e também trabalhou com questão jurídica, a gente que, óbvio, não mergulha tanto na questão jurídica, a gente sempre olha alguns quesitos técnicos como os principais desafios que a gente tem em cripto, né? Mas quando você fala assim, me parece ser exatamente o oposto, assim. O negócio é muito mais como que eu encaixo nisso na realidade que a gente tem para isso funcionar, assim. É um pouco da sua visão também, é isso? 100%. Para mim, é um dos maiores desafios... aí, ó, já pensei em um outro maior desafio da Web3. Formatação de modelo de negócio. Cara, é uma coisa, assim, muito difícil de... Eu conheço um monte de projeto e vários projetos têm ideias maravilhosas, mas eles não são formatados. Eles não têm uma formatação de modelo de negócio. E por que eu acho isso importante? Porque quando você olha para isso, você olha para jurídico. Juridicamente, como essa estrutura aqui para de pé, como esse produto, como essa plataforma, como esse serviço, né, para de pé. E, nossa, que tecnologia é tranquilo perto dos desafios jurídicos. Eu posso fazer várias provocações aqui. Pensa que você comprou uma NFT, por exemplo, da Adidas e ganhou lá o casaco dela. O casaco que ela te deu é uma transação de produto? Isso incorre incidência de imposto? Como se ela estivesse te vendendo um produto? É um ICMS? Ou a gente vai colocar outro imposto de produto? Ou qual é a natureza desse ativo que ela acabou de te dar, sabe? Nossa, infinitas. Quando você fala de tokenização de participação societária, por exemplo, né? As captações de investimento que têm acontecido não só com compra de participação, mas com compra de token de sociedades. Isso muda completamente de ponta cabeça a esfera jurídica que a gente tem hoje em dia de formatação de operação, sabe? Nossa, e é infinito, assim, a gente pode ficar um tempão aqui falando disso. Sei lá, se ela... Olha, eu não... Não, pode falar. Perdão. Não, não sei se é transação de produto ou não, mas assim, eu tive que pagar imposto. Não me conhece da minha aí, dessa minha NFT que eu recebi. E, cara, eu vou concordar com você, Cris. Isso aí é um dos maiores desafios de Web3, essa questão de você ter um negócio legal perante a lei ali, tudo regulado certinho, ou você ter um negócio puramente Web3, né? Porque a gente tem duas formas de negócio quando a gente fala de Web3 hoje. O Web3, assim, tipo... puramente Web3, que a gente vai fazendo até onde dá problema, né? E tem a forma de negócio legal que você tem que prestar conta para alguém. Você presta conta, você faz tudo ali organizado certinho. E a interseção dessa da Web3 e Web2, eu acho que é essa, sim. Tipo, quando você, beleza, você tem um cara anônimo ali, você precisa assinar um contrato, o que você faz aqui? Você tem que voltar de 2 passos, 2 casas ali para formalizar isso. Acho que quando eu tava lá na FT New York, isso foi bastante discutido, assim, nas palestras sobre regulação. Falou, cara, a gente não tem uma regulação clara, você tem que levar isso como um negócio, assim. Então, faz um look certinho das coisas que você tá fazendo, faz tudo certinho ali. Não vai fazer uma besteira, sabe? Coisa que você não faria se fosse uma empresa Web 2. Então, vamos manter o pé no chão, assim. Ainda mais se você quer formalizar as coisas, você quer fazer uma parada que expanda além da Web 3, que você atinja outros públicos. E a gente vê muito isso com coleções grandes, eu acho. Sim. Acho que teve um curso que a gente fez ali da Universidade de Nicosia, isso, com o Punk 6529, né? O cara completamente anônimo aos olhos da Web3. Acredito que para a Universidade de Nicosia, aquele cara ali realmente tem uma identidade revelada. Mas outro caso é o da coleção dos Azukis, né? Que a coleção cresceu tanto que você tem que formalizar ali, você tem que ter uma identidade doxada por trás daquela empresa ali que tá carregando aquela coleção. Mesma coisa com os Bored Apes, que a gente teve o Greg Solano, me fugiu o nome do outro fundador lá, que os caras tiveram ali. Tem que botar minha cara a tapa aqui, porque esse negócio escalou de uma forma que foi para fora da Web3. Então a gente chega num ponto que a gente precisa fazer isso. E eu acho que inevitavelmente se a gente precisa criar essa conexão, porque senão a pessoa da Web 2 ela não vai vir para a Web 3, simples assim, sabe?
a gente tem que achar algum formato, né? Porque senão vai ser sempre uma grande desconfiança, assim, ó, alguma coisa nesse sentido. Assim. E acho legal vocês trazerem isso, assim, porque uma das coisas que acho que as pessoas meio que, não sei se fecham os olhos para isso, na verdade é o próprio contexto, que assim, uma coisa é o que, por exemplo, a Yuga Labs, via Bored Ape, via os Punks, ou via qualquer outra coleção que ela tenha, ela mostra para a comunidade Web3, que é tipo, o negócio do metaverso, o joguinho e tudo mais. E foi incrível ver, por exemplo, nesse mesmo curso, que a Yuga Labs tinha registrado a marca, né? Ela tinha registrado, assim, não era só um negócio, Web3 é maravilhoso, é só isso. Não, existe uma empresa ali por trás que registrou um negócio que foi nessa intersecção de Web2, porque aos olhos do público, parece muito que a história é explicada só pela Web3, assim como, putz, você tem vários pontos que pode fazer isso até na Web2, sei lá, se o Mark Zuckerberg for contar a história do Facebook para uma série de, talvez ali, perdi a palavra, universitários, ele vai contar um negócio maravilhosamente bem, que foi na universidade, que foi tudo. Se ele for contar para uns advogados, ele vai falar qual foi a questão jurídica envolvida naquelas questões ali. Então são frames um pouco diferentes que eu acho que quando você está inserido numa única realidade, você acaba não vendo o outro lado e vendo que tem essa complexidade toda de fato, né? Porque, óbvio, né? Você como um produtor de NFT, um produtor de conteúdo, qualquer outra coisa que seja dentro do Web3, para sua comunidade, cara, é Web3 puramente. É isso aqui, ó, como o mundo funciona e tudo mais. Por trás tem todo um trabalho de cozinha aqui, como a coisa funciona, que tem que parar de pé. Porque senão vem o regulador e vem todo mundo em cima de você por aquilo que você está falando. Ter um mínimo de bom senso quanto a que funciona, e acho que ter alguém auxiliando seria o melhor caminho, né? Porque se você não tiver ninguém te auxiliando, você vai acreditar que não, é só maravilha, é Web3, uhul e beleza, né? Não, e o detalhe é que também é interessante para quem tá na Web3 olhar para isso, porque pensa na Yuga Labs, por exemplo. Se ela não tem a marca registrada, ela ia correr atrás agora de alguém para pagar sei lá quantos milhões, sabe? Para poder comprar essa marca. E isso é real, gente. Assim, a gente... Obviamente, temos novas soluções, sim, mas também existe todo um mundo que já existe, que é funcional e que, bem ou mal, dá certo, sabe? Então, eu acho bem engraçada essa questão da marca, porque quando surgiu o NS, o povo saiu igual maluco comprando os nomes do NS. Isso. E no mundo tradicional, de onde eu venho, da propriedade intelectual, isso acontecia com os nomes no INPI. E aí, o engraçado agora é você ver empresas 100% Web3 se degladiando por nomes no INPI. Então, assim, você precisa disso também. Você também precisa da formalização, sabe? Assim, eu não sei qual é esse meio do caminho, assim, onde a gente vai chegar nesse meio do caminho, mas vai existir alguma coisa, porque 100% sem formalização também não vai dar. Eu acho que é uma atestação da realidade que a gente vive no mercado hoje. A gente tá no Wild West, assim. O Velho Oeste pra caramba. A gente não tem uma regulação clara. Talvez aqui no Brasil a gente ainda tenha uma boa vontade do regulador, mas lá fora essa boa vontade não existe. Enfim, a gente tá construindo nas bases do que a gente pode construir em cima. Mas vai haver um momento em que a adoção vai ser tão grande, ou então a dimensão disso aqui vai ser tão grande, que concessões vão ter que ser feitas. Concessões vão ter que ser feitas, seja de um lado, seja do outro. Obviamente que tem um lado que é mais forte que o outro aqui, mas a ideia é que isso vai ser feito com o tempo e na base de... talvez até em batalhas de corte mesmo. A gente viu isso muito no início da internet nos Estados Unidos, né? Quando a criptografia foi criada, as pessoas consideravam a criptografia uma arma, praticamente. Houve toda uma disputa jurídica para você poder ter criptografia na internet, para que as pessoas pudessem ter acesso à criptografia. Enfim, acho que essas coisas vão ir por esse caminho também. A gente vai ter toda uma luta para que a gente tenha, sei lá, talvez o direito de poder participar de uma empresa e ser anônimo, ou então o direito de poder... enfim, fazer todas as coisas que a gente faz hoje na Web3 e ter isso de uma forma mais direta, né? Sem estar subentendido, mas estar escrito em algum lugar de fato, ó, você pode isso aqui você não pode, você tem que fazer isso, você tem que ter informação disso aqui, enfim, acho que
a regulação ela vai vir, ela é inevitável, a gente tem que aceitar isso. Mas é a nossa responsabilidade lutar por uma regulação que seja boa. Uma regulação que seja boa. Porque o que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, né, graças a Deus não se repete aqui no Brasil, é que uma regulação feita de uma maneira ruim, e é o que estão fazendo lá, afasta quem empreende, afasta quem tá querendo colocar dinheiro nessa indústria. E, pô, o que saiu de empresa dos Estados Unidos nesse ano não tá escrito. Não tá escrito. A indústria tá migrando dos Estados Unidos para outras jurisdições porque o regulador americano se mostrou hostil ao mercado cripto. E eu acho que essa batalha por uma regulação justa, ela não vai só ser nos Estados Unidos, não vai ser só aqui no Brasil, não vai ser só lá na Europa, vai ser no mundo inteiro, e a gente tem que estar talvez até um pouco mais ativistas em mostrar, não, ó, a gente tem que fazer algumas concessões, mas vamos lutar aqui para a gente ter o melhor possível que a gente pode ter nesse campo, né? Não, concordo plenamente. Acho que a gente tem que ser muito ativista, não pouco, sabe? Porque a regulação ela só pode vir depois de todo o rebuliço, de toda a transformação tecnológica. É isso aqui que a gente quer fazer, sabe? E aí o regulador vem e dá o contorno, assim. Eu acho que tem que ser essa a ideia, né? E sobre a questão de desenvolvimento, né, de infraestrutura, da questão de criação de mecanismos ou de estruturas Web3, assim, quais são talvez as boas práticas nessa direção, né? O que o mercado tá evoluindo, né? Se a gente está usando mais soluções de segunda camada, se a solução de primeira camada ainda é muito importante porque é uma questão mais premium, né? Qual que é a sua leitura sobre essa questão de ferramentas de infraestrutura para Web3? Acho que a gente tem as ferramentas de usabilidade do nosso dia a dia ali, que eu fiquei pensando um pouco quando você falou, que enfim, o Smart Contract, né, a NFT, o Wallet, acho que são ferramentas, mas eu acho que o ponto, quando você fala de segunda camada, eu vejo uma expansão de possibilidades, sabe? Quando você pensa em um layer de segunda camada, aumentando a escalabilidade, aumentando a velocidade nas transações, diminuindo o custo dessa transação, acho que é uma porta de entrada gigantesca, assim. Né? Acho que aumenta a possibilidade de escalar isso e de facilitar o manejo, né, a usabilidade mesmo das ferramentas. E aí eu fico mirabolando, pensando na evolução dessas ferramentas, assim. Eu realmente vejo uma NFT Soulbound, por exemplo, como um goal, assim, sabe? E a gente vai ver isso acontecendo um dia. E eu acho um ponto muito forte, assim, da tecnologia, você conseguir criar essa identidade, enfim, intransferível, etc., Então, pensei nisso. Não sei se isso responde exatamente a pergunta, mas o que eu fiquei viajando, assim, é isso, que eu vejo como coisas que me brilham os olhos, sabe, na tecnologia hoje. Mas nessa questão de Soulbound, só pra gente tentar, acho que discorrer sobre isso, que acho que você falou, Layer 2 a gente entende que pela facilidade, pelo custo, né, acho que por essa integração com outras coisas e pela possibilidade de você interagir várias vezes com o blockchain, acho que ficou muito óbvio do qual o potencial daquilo, porque o seu NFT não fica uma coisa inerte, ele simplesmente é o seu acesso para várias outras interações, e isso é o que faz sentido, né? Querendo ou não, a marca ainda quer, ou a marca ou a pessoa quer essas interações. No Soulbound, eu tenho algumas ressalvas, tenho algumas dúvidas nessa direção, que é a questão principalmente da identidade, porque faz total sentido, assim, eu participei de um evento XPTO e recebi um NFT. O ideal, óbvio, era que aquele endereço fosse a minha identidade e aquilo me pudesse ter uma característica minha imutável que eu não recebi de ninguém, a não ser do próprio emissor daquele negócio, e não foi movimentado nenhuma vez e nem pode ser movimentado. Mas fica uma dúvida para mim quanto à questão dessa identidade da pessoa no Web3, porque não existe uma limitação de endereços, não existe uma limitação de quantidade de contas que você pode abrir. Qual que é a sua leitura sobre isso? Assim, onde que você... beleza, se essa vai ser uma ferramenta que a gente vai usar daqui para frente e a evolução dela é muito melhor, qual que é o endgame disso, né? Qual que é o ponto final, né? Onde que a gente chega com essa estrutura de Soulbound que vai mudar a forma como as pessoas interagem e têm identidade no Web3?
Excelente pergunta. Boa pergunta, acho que de R$1 milhão. Eu não sei, eu não saberia, eu não sei se eu sei responder. Não sei se eu sei, não sei se eu sei, desse ponto de vista, eu acho que eu nunca tinha pensado exatamente com relação à multiplicidade de identidades. Eu sempre pensei mais como o caminho inverso, na verdade. Em vez de eu ter uma certidão de nascimento, mais um RG, mais um CPF, eu, Cristiane, proativamente quero registrar todos os meus documentos em uma identidade única. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu sempre pensei dessa maneira. Por que que eu quero isso? Porque se eu tivesse identidade única registrada em blockchain, eu não dependo do cartório para mudar o meu sobrenome, por exemplo, que foi um perrengue que eu passei recentemente, assim. Eu não preciso da Receita Federal aprovando que eu sou eu para eu poder ir num consulado, tirar um visto e viajar para os Estados Unidos, por exemplo. Eu sempre olhei mais desse ponto de vista, entende? De uma adoção popular mesmo, de uma querência popular por essa ferramenta. E tem, inclusive, um projeto nas Ilhas Maurício, já de implementação da identidade nacional como Soulbound Token, assim. E eu acho isso estratosfericamente revolucionário se você para pensar que, pelo menos lá, né, nesse caso especificamente, que é, né, minúsculo, isso está sendo uma iniciativa do governo no sentido de organizar mesmo a documentação da população e fazer disso, aumentar a usabilidade disso dentro do país, sabe? Eu acho que poderia enriquecer muito as relações, mas, enfim, a gente pode debater mais a outra entrada. Eu concordo pra caramba com você, eu acho que esse é um dos melhores usos possíveis de blockchain no dia a dia, com certeza. E acho que quando você associa isso com as provas de conhecimento zero, você consegue criar um layer de privacidade para as pessoas, que não existe hoje. Esse layer não existe. Por exemplo, você precisa criar uma conta no banco, o banco vai saber tudo sobre você. Vai saber o nome da sua mãe, vai saber tudo. Cara, eu quero abrir uma conta no banco, por que você precisa saber o nome da minha mãe? Sabe? Imposto de renda, dinheiro, tudo, sabe? Sua vida inteira. Cara, vou te dar aqui só as informações que você precisa, sabe? Você consegue fazer esse filtro. Então, acho que é algo que é impressionante. Por exemplo, cara, eu quero entrar na balada. Preciso mostrar minha identidade pro segurança. Identidade, CPF, eu fico abismado com isso. Cara, por quê, velho? Você precisa ver a minha idade. Você não precisa saber o meu nome, o nome da minha mãe, o meu RG. Cara, se ele quiser, ele me registra pra mesário. Exatamente. Se ele quiser, ele me registra pra mesário, sabe? Tô de sacanagem, né? Essa é a piada, né? Que o pessoal manda. Quando o CPF tá, vou te registrar pra mesário aqui agora, né? Exatamente. Pô, se ele quiser... Isso é pior que tudo, né? Uma coisa é abrir uma empresa no seu nome, tomar um empréstimo, mas registrar como mesário é sacanagem. Perde o fim de semana inteiro. Boa. Você pode me dar essa lote, mas não me registra como mesário. Exatamente. Gosto desse pensamento. E assim, eu acho que quando você associa isso com essa tecnologia de prova de conhecimento zero, você pode até pedir, vamos supor, cara, eu crio uma legislação aqui no Brasil que as carteiras que são feitas aqui no Brasil, para interagir com um projeto, o projeto precisa pedir algumas informações para fins de AML, né, Anti-Money Laundering. Cara, ótimo, o cara vai lá, usa a prova de conhecimento, dá só as informações que a aplicação precisa, a aplicação fala, não, tá tudo certo com esse cara, ele provou aqui que ele não interagiu com nenhuma carteira que tá na nossa lista negra, não fez nada de errado, ele pode usar a nossa aplicação. Porra, perfeito. Perfeito. Abre um caminho para você ter um processo mais eficiente, talvez, de ML, um processo mais eficiente de você tá cuidando desse tipo de coisa. Você dá mais privacidade para as pessoas e você corta uma burocracia gigantesca. Até do ponto de vista ecológico é bom que você para de usar um monte de papel. Mas, assim, eu tenho uma coisa que eu acho que a gente pode discutir que tem muito a ver com a adoção Web3. Você queria falar, Bernardo? Pode falar.
Eu queria complementar só com alguns exemplos mesmo que já estão acontecendo sobre isso, sobre a adoção de soulbound tokens, né? Vou concordar realmente no viés da crise do Luca. Cara, isso aqui é o futuro. E os NFTs, figurinhas maximalistas aí, que me perdoem, mas é um ótimo caso para NFTs, né? Soulbound tokens são incríveis por conta disso. E a gente tem até um banco, acho que de Nova York, um desses bancos digitais, que estava começando a adotar isso. A gente teve a Binance adotando isso também para soulbound tokens digitais. E duas formas de tecnologia aí que vão realmente facilitar isso é o Content Abstraction e também os NFTs dinâmicos, né? Que aí você consegue fazer alterações ali, tipo, dentro daquele documento. Claro que isso teria que ser restringido ali para um governo. E isso, assim, quando a gente fala em termos de adoção do soulbound token, eu acho que isso teria que vir para a gente ter talvez assim, tipo, um documento único, uma identidade única. A gente teria que ver essa adoção vindo muito mais parte de um governo, né? Que realmente é o grande desafio. Mas é muito um cenário de erros e acertos. Assim, vamos começar aqui fazendo com um banco pequeno ali, que ele vai ter essas informações, assim, que facilita você entrar em algumas vendas públicas, de algumas ações, alguns outros produtos ali, produtos talvez de outros bancos, produtos dentro da Web3 ali, que você não precisa fazer Know Your Customer e toda vez que você vai fazer, sei lá, para participar de algum ECO ou DO ali da vida. Então, cara, a gente tem que começar ali por esses pequenos exemplos para ir escalando para grandes exemplos assim, por exemplo, começar um governo a fazer isso, sabe? Mas eu tenho uma dúvida sobre esse soulbound token, né? Uma coisa que você já começou a tocar aqui no que eu ia falar, sobre a questão de adoção pelo mercado, ou seja, você criar uma usabilidade que faça sentido as pessoas falarem, vou passar a consumir isso, algo que seja um verificador, né? Acho que tem muitos NFTs hoje em dia que provam que você participou de determinado evento, isso pode ser um crivo, isso para mim tá muito óbvio que pode funcionar, né? Assim, se eu tô atrás de, como o GitHub também funciona, né? Se eu tô atrás de um programador, um cara que sabe Web3, para mim o que você falar faz pouca diferença. Beleza, me mostra aí os tokens que você pegou de POAP de participação. Você foi nesse evento, você foi nesse. Minimamente você pode até não ter ido e capturado, mas pelo menos você se interessou para tentar me enganar, pelo menos você sabe mexer em Web3, assim. Então vou me pegar nisso. Mas aí tem uma pergunta sobre essa questão que é a adoção pelo mercado em si e a adoção pelo governo, que é uma coisa, teoricamente, de custo forçado, que na verdade é um reflexo da própria sociedade. Um exemplo, vou chutar aqui, faz pouco tempo que eu uso algumas desses documentos digitais do governo. Vamos dizer que começou algum movimento relativamente grande há 5 anos atrás. Só que essa celeridade nesses documentos digitais, ela só aconteceu por causa do Covid, assim, uma externalidade, assim, de longe não esperada, que forçou o governo a ir nessa direção. Então, assim, o mundo da internet, o mundo digital, que lá atrás, não foi de agora que a gente está falando que o governo poderia usar isso, já foi falado lá atrás. E eu não conheço ninguém hoje no Brasil que tenha essa visão mais holística, o entendimento, não vou dizer mínimo, porque eu vou estar talvez sendo injusto com o Roberto de Campos Neto, do Banco Central, mas que tem um entendimento de cripto a ponto de falar, legal, eu vou trazer uma inovação para esse mercado utilizando esse negócio, não porque eu sou legal, eu sou bacana, mas que eu entendi qual o benefício que esse negócio vai trazer. E aí o soulbound token, ele entra também numa categoria, talvez o mercado precise mostrar para os governos como isso funciona e não necessariamente o governo tentar abraçar isso a priori, até porque eu acho que o caminho é muito longo, né? Se você não quiser depender de uma pessoa específica que vai ter essa agenda lá dentro, como o Roberto de Campos Neto tem no Banco Central, você vai ter que depender de todo um ambiente forçando que as pessoas acabem abraçando essa ideia. E aí, para mim, a pergunta de você, Cris, é a sua percepção sobre isso, assim, quando a gente coloca o governo no meio. A gente tem, como você falou, do advogar por esse ecossistema como um todo. Existe alguma coisa prática quanto a isso que você pode defender, no ponto de vista de, beleza, onde que eu posso me manifestar? Ou não, é uma questão meio de movimento, no sentido de, a gente vai forçar várias e várias vezes até o momento que os caras vão encher o saco e vão tentar abraçar isso. Com essa visão sobre isso na questão governamental mesmo, assim, como que eu torno isso algo que entre na vida da população das pessoas? Eu particularmente, eu acho que é muito pessoal, né? Eu tô no número 2, assim, eu acho que é mais uma força popular de forçar até a gente conseguir, sabe? Que é até um pouco, volta até um pouco quando a gente estava falando de qual seria o formato dessa regulação, né? Se uma regulação boa ou ruim. Eu acho que é isso, eu acho que é a gente falar, estressar o assunto o máximo possível,
para o governo vir e trazer uma regulação que seja o contorno do formato que a gente quer chegar com esse assunto, sabe? Porque se a gente jogar essa responsabilidade para o governo decidir, aí eu acho que zerou o Web3. Porque é zero interessante, né? Muito pelo contrário, assim, a maior parte das nossas iniciativas, a gente quer tirar o governo da brincadeira, né? Preferencialmente que ele esteja o mais longe possível em vários ambientes aqui. Então, eu realmente acho que é mais uma questão de comoção mesmo. Eu não acho que exista nenhum órgão que vai receber a gente carinhosamente, assim. Fala aí, o que vocês estão achando? Entendi. Sobre a questão de adoção do Web3 também, sobre o futuro, assim, eu acho que ninguém vai conseguir negar que o principal aqui para a gente continuar trazendo mais pessoas é esse negócio rampar em preço, e como aconteceu em 2021, que metade das pessoas que estavam naquele momento tinha aparecido em cripto em 2021, a gente precisa desses ciclos para cada vez trazer gente em uma curva exponencial. Mas aí a pergunta que vem de fato, assim, entendendo que esse talvez seja o principal drive da questão de número de pessoas entrando, como que uma empresa se prepara para isso? No sentido de, cara, a demanda que vocês têm hoje é X. Provavelmente, quando chegar no momento de alta, vai ser 10. Ou vai ter outras demandas que vocês vão descobrir um mês antes de que precisa essa demanda, né? Como que você se prepara para isso, para esse novo ciclo? Porque acho que todo mundo que está em cripto, querendo ou não, temos paciência para atravessar esse momento ruim, obviamente sobreviver e chegar lá e estar preparado para capturar o máximo desse bull market, né? Qual que é a sua leitura sobre negócios e, obviamente, da Sônica quanto a isso? Legal. Acho que é isso. Acho que o primeiro passo é paciência, né? É isso. Bear market dolorido aí. Então, acho que sim. Acredito sim que quem sobreviver vai chegar mais forte lá na frente, sabe? Assim, a que custo não sabemos, mas vamos descobrir. Espero que estejamos lá na frente. Então, acho que a paciência é a alma máxima, assim, do negócio. Acho que aproveitar esse bear para expandir possibilidades de tecnologia também, para investir nisso, e isso é uma coisa que a gente tem olhado com muito carinho, assim. Inclusive, lançamos uma nova plataforma, mais user-friendly ainda que a anterior, há umas 2 semanas atrás. O objetivo é ser 100% self-service, então a pessoa entra e faz ali sem precisar, ela vai contratar pelo site, ela vai fazer o projeto dela e ela vai nem precisar olhar na cara de ninguém da Sônica. Esperamos que os anônimos sejam aderentes a essa modalidade, mas acho que respirar e olhar para a tecnologia é um ponto importante agora, onde a gente tem respiro mesmo de mercado para conseguir se desenvolver. Acho que junto com a tecnologia também olhar para dentro, para processos internos, para a organização, para a equipe, para estar bem estruturado para quando esse bull chegar, a gente já ter ali processos bem definidos e formatos de como a gente executa cada uma do máximo que a gente conseguir mapear, né? Porque é bem isso que você disse, que eu acho que quando esse mercado chegar, quais serão os nossos desafios, né? A gente também tem trabalhado bastante em educacional, que acho que é um pouco básico, mas eu acho que é sempre importante falar. Então, educar não só os clientes, mas também os parceiros, também as pessoas que estão ali e não fazem a menor ideia do que né? Então, a gente está em um centro de desenvolvimento, então temos startups ao redor, a gente também tem muito contato no Centro de Desenvolvimento de Floripa, então muita startup perto. A gente é investida por um fundo que fez seu primeiro investimento em Web3 na Sônica, então a gente se preocupa em circular esses ambientes com conteúdo educacional, conversando com as pessoas sobre o assunto, para expandir esse negócio, assim, e aumentar o nosso alcance. Então, acho que são esses pontos, assim, que eu fico pensando que em termos de negócio, como a gente cria uma robustez para sobreviver, seja lá o que vai ser do bull market que tá vindo por aí. Esperamos que esteja, né? Torcemos, todo dia acendemos uma vela para isso. É isso. Seguindo aqui, Cris, tem uma das coisas que a gente gosta bastante de
de falar, principalmente com pessoas que estão envolvidas no dia a dia, que quais são aqueles, talvez, causos aqui de conexão de Web 2 com Web 3. E a gente já ouviu vários depoimentos de gente, principalmente em bull market, talvez não tenha chegado tanto agora nesse período, né? Mas em algum momento em que chega aquele cara, não, eu quero fazer NFT porque é legal, e sem entender o que de fato é. E como que seguir esse cara? Porque óbvio, é muito simples você falar assim, não, beleza, vamos fazer NFT, tá aqui o NFT, você paga tanto pra mim de FII, tá lançado, beleza, tá aqui o teu NFT. E aí depois o cara fala, NFT não funciona, esse negócio é um golpe mesmo de fato, e eu tava enganado, né? Como que você trabalha essa expectativa do que o cara vê, tipo, eu vi que o NFT foi vendido uma pedra digital, foi vendida por $600 mil, eu quero vender isso também, né? Como que você traz essa expectativa do cara e tenta construir realmente algo que faça sentido para ele entender o que se trata isso? Legal. Nossa, eu acho que assim, o primeiro exercício é quase meditacional, sabe? De baixar essa energia, setar as expectativas. Porque assim, a pessoa, quando ela chega falando, enfim, de ideias e possibilidades, ela nunca chega com o caso do Zezinho. Ele chega porque a Adidas fez não sei o quê, porque a Nike fez não sei o quê. Aí dá vontade de falar, amigo, então, mas vamos lá, tem muitos anos de trabalho de marca aí por trás, né? Não vai que foi a NFT, né, que fez todo esse alvoroço. Também foi, obviamente, porque é uma grande marca aderindo a esse mercado, sim, mas ela é uma grande marca antes de qualquer coisa, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, é quase, né, respirar fundo, vamos entender quem a gente é, olhar pra autoconhecimento. Autoconhecimento. Você vê nesse uso dela aí que já passou experiência, né? Já. Mas é legal, assim, ao mesmo tempo é legal o desafio de setar essa expectativa, sabe? Porque ao mesmo tempo que você quer explicar para a pessoa, calma, né? Você não é dona da Adidas e da Nike. Você também quer que ela entre no mercado, você quer que ela faça. Então, tipo, por que fazer, né? Tudo bem, eu não sou a Adidas e a Nike, mas por que eu devo fazer mesmo assim? E eu acho que aí, quando a gente... Eu gosto muito desse assunto, assim, porque eu acho que quando a gente entra nesse lugar, você consegue explorar, cara, mar infinito de possibilidades que a NFT traz, sabe? E por que entrar nesse mercado? Cara, porque essa é uma nova forma de se relacionar com o seu consumidor, essa é uma nova forma de... É um jeito de trazer ele para dentro e ele deixar de ser um simples consumidor e fazer parte da sua comunidade. Ele pode ajudar a construir o seu produto. Você pode ter um clube de benefícios, que são os formatos que a gente tem visto agora de muita adesão, né, em NFT para aumentar a adesão em massa. Então, você pode aderir a uma nova tecnologia, você pode ter seus registros feitos de forma transparente na blockchain, sei lá, e vai dando argumentos de por que essa pessoa fazer isso, assim, né? Mas eu acho que o primeiro trabalho é exatamente chegar nesse meio do caminho, de não necessariamente, né? Enfim, a gente nunca sabe como o mercado vai reagir, mas não necessariamente eu vou explodir na minha primeira aparição em NFT. Então, demanda um pouco de paciência de investir nesse mercado, mas também não é... Mas também por que olhar para ele, né? O que ele tem para trazer de bom, assim. E eu acho que ele muda muito as relações mesmo. Eu acho que essa é a possibilidade, assim, de você criar uma maior proximidade. Eu vejo bons olhos, assim, essa entrada das marcas, até porque entendo que esse é o caminho mais óbvio para a gente ter adoção em massa, né? Quanto mais marcas estiverem entrando, mais a gente vai ter pessoas no mercado. Bernardo, queria complementar? Sim, cara. Eu acho que é só falando que o trabalho principal aí mesmo é esse, assim, você ensinar pro cara que o Web3 é a comunidade, não é só você tirar, né? O cara vê aquilo tudo, fica, muito, sobe a emoção ali na espinha dele e fala, pô, bate aquele fomo, assim, preciso vender aquilo, preciso alavancar minha marca com aquilo, que eu não preciso vender uma pedra por 600 Ethers ali, inclusive salve comunidade das pedras ali, né? Os parentes. Bernard Pedra dele também. Bernard Pedra, mas
Cara, eu acho que o trabalho principal ali é você ensinar aquele cara realmente que é uma comunidade. Você precisa entregar alguma coisa, um valor para ele vai te devolver aquilo ali de outra forma e você vai criando uma relação ali com ele, assim. Você tem que botar o pé ali dentro da Web3 e criando uma carreira e criando uma relação com o público, uma relação com o espaço, para depois que você possa ali criar um produto de fato, para você poder pegar alguma coisa ali daquele espaço, para depois você devolver de novo, para você realmente continuar esse ciclo de você dá, devolve ali, que é o ciclo de mercado que a gente vê, que é sempre construindo ali alguma coisa que aquele cara precisa ali, ou você vende a ideia daquele cara que ele precisa daquilo, sabe? Talvez seja uma boa história, talvez seja uma ferramenta, aí isso aí vai realmente da empresa ali que o cara tá desenvolvendo. Você vê que rolou aí, eu falei vender uma pedra por 600 mil, ele ficou ofendido e foi aí interceder pela comunidade pedra, né, o The Rock, muito bom, realmente eu não me atentei aí pra essa falha aqui que eu tava fazendo, Bernardo, desculpa, tá, próxima vez eu uso outro exemplo. Tá Chama bom? de mineral. Mineral, posso chamar de mineral? Um mineral digital por 600 héteros. Legal. Cris, a gente tá caminhando pro final, a gente tem aquele quadrinho no final que chama Mineração da Semana. Vou passar a palavra para você para indicar um conteúdo aí para o nosso ouvinte. Eu gostaria de indicar um vídeo da Sônica, aproveitando que estamos aqui falando dela. Como construir a sua NFT em 1 minuto na Sônica. Pô, então beleza. Então posso sair daqui, eu vou olhar esse vídeo, eu vou gastar ao mesmo tempo vendo esse vídeo 1 minuto para criar meu primeiro NFT Explorer. Exato. Em 1 minuto. Exatamente, em 1 minuto. E eu posso escolher uma foto, qualquer coisa, eu consigo subir e criar o NFT. Exatamente. Maravilha, então. Então você aí que está ansioso para criar o seu NFT de pedra e vender por 600 héteros, né, Bernardo? Eu vou ficar uma foto de uma pedra vestida de mago. Uma pedra vestida de mago. Inclusive... Inclusive, Bernardo, eu vou deixar esse fechamento aqui para você, que o Bernardo Mago, por favor, põe aí sua vestimenta de mago. Para quem está vendo no vídeo no YouTube vai conseguir ver. O Bernardo, ele é mágico, mago profissional. E ele vai fazer esse fechamento hoje do Francamente Cripto. Bernardo, qual que é a mágica do dia? Vai lá. Abracadabra. Bear Market. Por favor, acaba. Muito obrigado você que ficou aqui até o final. A gente vai encerrando Francamente Cripto. E no próximo episódio não vai ter mágica, tá bom? Forte abraço. Até o próximo episódio.